A lógica do bolo queimado. Algo que todo especialista que está no digital precisa ouvir. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Letícia Arantes, eu sou estrategista digital e lançadora. E neste canal nós falamos de estruturação e escala de negócios no digital. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como começar no marketing digital e o que a lógica do bolo queimado nos ensina. Começar algo novo, para a maioria das pessoas, vai gerar aquele medo, aquele frio na barriga e uma insegurança. E se você é um profissional que está bem estabelecido na sua profissão, no seu nicho, no mercado, esse medo é ainda maior. Afinal, você já tem uma reputação a zelar, você tem a sua carreira, você tem os seus clientes e não quer fazer algo que não seja perfeito, algo que não seja pelo menos incrível e tem medo de passar vergonha. Você não quer fracassar. E a verdade é, quem quer fracassar? Ninguém, né? Sejamos sinceras. Mas isso gera uma pressão muito grande. É inevitável quando a gente começa a fazer algo novo, algo que a gente nunca fez antes, que nós vamos ter medo e que nós vamos errar. Concorda comigo? Que é inevitável errar, faz parte do processo, não é? Faz parte do aprendizado. Se o seu medo é errar, quando você estiver entrando no digital, lançando seu produto, ou estiver no momento de escala, estiver com medo de errar e de fracassar, eu já vou arrancar logo esse band-aid e te afirmo, você vai errar. Eu te garanto, você vai errar. Já viu algum bebê que tá engatinhando, levantado nada e começar a andar perfeitamente sem cair? Não. Por quê? Porque isso não existe. Eu tenho um sobrinho de 11 meses. Ele fez 11 meses ontem, dia 10. E ele tá, assim, uma gracinha, cada dia mais lindo. E ele tá nessa fase de dar os primeiros passos. Inclusive, eu vi os primeiros passos que ele deu sem apoio nenhum. E foram 2, viu? Ele deu 2 passinhos e já caiu. Ele caiu logo depois, deu 2 passinhos e caiu. Mas isso faz parte do processo, é a coisa mais fofinha do mundo. Mas ele tá nesse processo de aprender a andar há um tempo. E esse é um processo que vai se desenvolvendo desde quando ele nasceu. E esse processo foi acelerando, ele começou a engatinhar e tudo. Aí você vê que ele começou a ficar em pé, apoiado, ele começou a subir nas coisas, ficar em pé apoiadinho. Depois ele começou a andar, mas empurrando algumas coisas. A minha irmã, que inclusive é minha sócia, é muito criativa nisso, monta umas caixas, umas coisas assim pra ele. Ele começou empurrando e andando assim, mais curvadinho, sabe, sem ficar retinho. Mas aí depois ele começou a andar mais retinho, começou a ficar em pé, sozinho, um pé sem apoio, né? Você colocava ele em pezinho assim com a mão em volta dele e ele ficava em pé, deu o primeiro passo só apoiando, né, com uma mão só, uma mão segurando em algo. Até que ele deu esses 2 passinhos quando eu estava presente, foi maravilhoso, sem apoio nenhum. Mas esse é um processo e ele vai seguir fazendo isso e aprendendo enquanto faz até ele conseguir andar. Não tem como um bebê aprender a andar do nada. É realmente um processo. Com você foi assim. E com você também foi assim, passo a passo, quando você entrou na faculdade, por exemplo. Ou quando você começou a trabalhar, quando você entrou no seu primeiro estágio e tinha que aprender como aquilo ali funcionava, o que você tinha que fazer naquela função que você estava exercendo. Quando você começou a trabalhar, quando você abriu o seu negócio, quando você entrou nessa empresa que você trabalha hoje, enfim, independente do que seja, quando você começou a trabalhar, você também teve que aprender. Foi assim quando você teve que aprender uma técnica nova também, uma área nova do seu nicho, do seu trabalho, ou até mesmo um novo idioma. Você teve que passar pelo processo de aprendizagem. Você errou muito, com certeza. Tentou falar alguma frase e não deu certo, saiu esquisito, eu não tenho dúvida disso. Mas é isso. Isso faz parte do processo de aprendizagem. E construir um infoproduto, um novo produto para sua esteira, ou melhor dizendo, né, construir um negócio no digital também é assim. A gente vai ter inúmeras tentativas, falhas no meio do caminho, aprendizados, correções, fracassos e sucessos. Mas o que é muito pior do que errar e fracassar é não alcançar o que você quer. E o que você quer quando você pensa em lançar um produto digital? O que você quer quando pensa em ter um negócio aqui no digital ou um braço de educação no negócio que você já tem hoje? Mais tempo para você e para sua família? É isso que você quer? Não depender das suas horas para fazer dinheiro?
não precisar estar sempre com a agenda lotada, sentir aquela culpa de tirar férias, não conseguir aproveitar. Você quer poder fazer dinheiro dormindo, aquela clássica que todo mundo já ouviu aqui no digital, né? Fazer dinheiro, enquanto você tá dormindo, tá lá pingando, barulhinho, né, da venda realizada, vendendo enquanto você tá viajando, enquanto você tá aproveitando a vida. Ajudar mais pessoas com algo que você sabe, com um conhecimento que você tem. Você quer melhorar a sua qualidade de vida, quer fazer mais dinheiro, ocupando menos horas do seu dia? Qual que é o seu objetivo aqui com o digital? E todos esses motivos que eu falei, e com certeza todos os seus, se eu não falei algum deles aqui, são motivos muito válidos e muito possíveis com o digital. O digital é um excelente caminho, é uma oportunidade muito grande de conquistar tudo isso. Mas o medo tá te paralisando por aí, né? Eu sei bem como é. Eu ouço isso direto, eu vejo isso direto. Como não deixar esse medo de fracassar te impedir de agir? É aqui que entra a lógica do bolo queimado. Antes de falar da lógica do bolo queimado, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vou colocar aqui que você que está me ouvindo aí do outro lado tem o objetivo de fazer um bolo de casamento, aquele bolo incrível, maravilhoso, que você vai cobrar 15 mil reais. Mas você nunca fez um bolo na vida, você nunca fez um bolo. Se o seu objetivo é fazer um bolo para vender por 15 mil reais, o bolo tem que ser muito bom, né? Ele tem que ser maravilhoso, tem que ser incrível. Como você se sente ao pensar em ter que fazer isso? Fazer um bolo de casamento para você vender por 15 mil reais? Parece possível? Você se sente confortável de fazer esse bolo? Lembrando que você nunca fez um bolo na vida. Você se sente confiante? Eu tenho certeza que não. Mas e se a gente inverter isso e pensar que o objetivo é, na verdade, fazer um bolo queimado? Pensa nisso. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. Você vai separar os ingredientes, começar a fazer a massa e ele precisa, esse bolo na hora que você colocar no forno, você pensa assim, ele precisa ficar queimado, ele precisa sair desse forno queimado. Esse é o seu objetivo. É proibido você fazer um bolo incrível, maravilhoso, delicioso de primeira. Como você se sente ao pensar em fazer este bolo? Parece mais tranquilo de fazer? Tipo assim, bom, eu nunca fiz um bolo na vida, mas o objetivo é fazer um bolo queimado. Então, eu consigo fazer. Consigo fazer um bolo queimado. Eu sei que eu vou conseguir fazer, eu vou dar conta do recado. Sim, né? É muito mais fácil pensar em fazer um bolo queimado do que aquela pressão toda de fazer um bolo incrível para você vender por 15 mil reais. Se não tem a expectativa de ficar perfeito de primeira e que na verdade nem pode, fazer o bolo se torna uma tarefa muito mais fácil, muito mais tranquila. Então você faz o bolo e deixa no forno por 5 horas. Esse bolo sai torrado. Duro igual um porrete. Nem sei se pode falar porrete aqui no YouTube, mas enfim, vai assim. E o que nós temos nas nossas mãos? Depois que você fez esse bolo saiu queimado, você deixou 5 horas lá, o que é que nós temos nas nossas mãos? Um bolo queimado, sim, mas não só isso, uma informação. 5 horas é muito tempo para um bolo ficar no forno. Essa é a informação que a gente tem. Da próxima vez, você vai separar os ingredientes, preparar a massa e colocar o bolo no forno. E dessa vez você deixa por 2 horas e meia. E esse bolo sai como do forno? Queimado ainda? Vamos combinar que o bolo ainda sai queimado. Menos queimado do que da última vez que você deixou 5 horas. E você agora tem uma nova informação. 2 horas e meia ainda é muito tempo. Em uma terceira tentativa, você deixa o bolo por 1 hora. O bolo não sai queimado, mas ele tá seco. Sabe, que tá aquele bolo meio esturricado assim, sabe? Ressecado demais. E você tem agora uma informação, mais uma informação extremamente valiosa. E na quarta vez, você deixa o bolo por 45 minutos e ele sai maravilhoso. Aquela fumacinha de que acabou de sair do forno. Lindo o bolo. Você parte um pedaço fofinho, sabe? Que faz até assim, você pensa assim, nossa, meu Deus, se eu apertasse esse bolo ia sair assim fofinho, ia ver suculento só de olhar.
E o sabor, então, incrível, tá maravilhoso. Pode ser um bolo de chocolate. Eu amo bolo de chocolate. Me dá até água na boca de pensar, porque eu amo bolo, eu sou completamente apaixonada. Desde quando eu era criança, minha mãe fala que eu sempre gostei. Desde bem pequenininha mesmo, quando eu pude começar a comer bolo, eu sempre gostei. Eu amo. E agora você tem nas suas mãos mais uma informação e um sucesso com esse bolo. Esse bolo saiu incrível. Quão perto você tá de fazer um bolo de casamento de 15 mil reais? Claro que um bolo de casamento de 15 mil reais ele vai exigir muito mais, mas você tá mais perto ou mais longe do que antes de você fazer o seu primeiro bolo? Mais perto. Vamos combinar, mais perto, não tem como negar. E você estaria como se não tivesse feito nenhum bolo? Por medo de fracassar, por medo de não conseguir fazer o bolo. Você estaria mais perto ou mais longe? Você estaria longe. Muito mais longe. Para o seu projeto aqui no digital, a lógica é a mesma. Você tem um objetivo. Mas e se fosse proibido dar certo de primeira? E se fosse proibido dar certo no seu primeiro lançamento? E se fosse proibido dar certo na sua primeira ação de vendas? E se você fizer a sua primeira ação de vendas e tirar informações que vão te guiar para os próximos passos? Você vai fazer uma vez, pegar essas informações, o que você aprendeu com isso, né? O que você entendeu de como funciona, aprender, tirar esse aprendizado e corrigir na próxima. Como que isso te faz sentir? Você tem a visão do resultado que você quer alcançar, mas é impossível ter o resultado de anos de experiência, anos de mercado de primeira. Se você tá colocando o pezinho na água no digital, se você tá com a sua primeira ideia de produto, ainda nem fez a sua primeira ação de vendas, ou então já fez algumas ações de venda, mas ainda não tá tendo o resultado que você gostaria, quer escalar, quer crescer mais, tá pequeno ainda pro seu real objetivo, pro resultado que você quer alcançar, você tem a visão do resultado que você quer alcançar. Mas é impossível ter o resultado de anos de experiência, ter o resultado de anos no mercado de primeira. E eu sei que você sabe disso, porque você já passou por isso na sua profissão, de uma forma ou de outra, em outras áreas da sua vida você já aprendeu isso, você tem consciência disso que eu tô falando aqui. No digital é a mesma coisa. O digital é um trabalho. As coisas precisam ser construídas aqui também. E esse resultado que você quer chegar, que você quer alcançar com o digital, é possível. Se você quer uma confirmação disso, eu confirmo para você. O resultado que você quer alcançar é totalmente possível com o digital. Mas você precisa dar o primeiro passo. E depois do primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e continuar caminhando. Esse resultado pode não chegar amanhã ou daqui um mês. Mas se esse resultado chegar em 2, 3 anos, tá bom pra você? Eu ouvi isso do bolo queimado no Protagon desse ano, aqui em Belo Horizonte. Foi agora no final de maio. E essa pergunta ao final, né, de 2, 3 anos, se o resultado chegar daqui 2, 3 anos, tá bom pra você? Ela mexeu muito comigo, muito mesmo. E se eu chegar no resultado que eu sempre sonhei, no que eu desejo em 3 anos, isso já não seria bom? Seria muito bom, seria incrível. Seria muito incrível. A gente se prende no imediatismo irreal algumas vezes, sabe? A gente se pega se comparando aí com outras pessoas e quer tudo pra ontem. E é sempre bom ser lembrada que grandes negócios precisam ser construídos. Isso exige um certo tempo. Não significa que vai demorar anos, mas exige um tempo e um preparo, um desenvolvimento de habilidades dentro da gente também. E para isso, né, para construir esse grande negócio, a gente precisa de uma base sólida para que esse negócio realmente perdure e continue crescendo. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ter resultado uma única vez, a gente quer continuar tendo resultados cada vez melhores. E para isso a gente precisa realmente construir algo. Se você chegou até aqui e quer ajuda para construir o seu negócio e pular algumas etapas aí do bolo queimado, me manda um oi no WhatsApp e vamos conversar. Eu quero muito entender sobre o seu projeto, como as coisas estão por aí e como nós, desse lado de cá, podemos acelerar o seu crescimento e os seus resultados. O link para me chamar no WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.